Sejam muito bem-vindos, está aberta mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, terceira temporada. Eduardo Oliveira Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego. A tempestade levou tudo, telhados pelos ares, árvores cortadas ao meio, outras arrancadas pela raiz, um desastre, uma calamidade nunca vista, que arrastou também a campanha presencial, mas já lá iremos à campanha. Ao fim de 8 dias de tormento, há ainda mais de 100 mil pessoas sem eletricidade. O que é que falhou exatamente neste processo? Os planos de emergência falharam? O Ciresp parece que voltou a não funcionar? Luís Marques, tu que estiveste mesmo no centro da tempestade e das consequências que dali advieram, o que é que falhou exatamente? Bom, visto do terreno, a situação é ainda pior do que aquilo que as pessoas veem na televisão. Porque uma coisa é ver na televisão, há uma distância, outra coisa é depois no terreno ver-se os postes fora, as casas destelhadas, plataformas, proteções metálicas voaram por todo lado. No meu caso, os prejuízos não foram muito grandes, mas tenho muitas árvores caídas, muitos cobreiros, muitos carvalhos, muitos pinheiros. É uma situação caótica. A parte do abastecimento de energia, que ainda neste momento não foi reposto, nem sei quanto será, por uma razão muito simples. Portanto, a quantidade de postos que estão, portanto, no chão, quer de baixa, quer de média tensão, é muito grande. Não sei quanto tempo é que poderá levar a repor a normalidade, mas penso que pelo menos mais uns dias, se não mesmo umas Mas a mobilização de geradores para a região não resolvia... Sim, já lá vamos. O que é que... Bom, esta é a situação, portanto, o resto não vale a pena, toda a gente sabe o que é que se está a passar. O que é que eu no terreno verifiquei? Verifiquei, por um lado, uma grande ausência de informação às pessoas. Claro que as pessoas não podiam receber informação, desde logo que não tinham telefones, mas aí teria que ser substituído pelos contactos pessoais, né? Quer das câmaras, ou da proteção civil, ou de outro tipo de apoios voluntários que pudessem vir aos pequenos povoados, falar com pessoas. Muitas dessas pessoas são pessoas que vivem sozinhas, idosos, muitos deles, e de repente vêm-se completamente desprotegidos, sem qualquer tipo de apoio, sem qualquer tipo de informação. Ainda hoje, portanto, isso acontece, ou seja, muitas pessoas, ainda não apareceu praticamente lá ninguém, na pequena aldeia, portanto, onde eu vivo, a estabelecer esse tipo de contacto. Depois, muita impreparação a todos os níveis. Por exemplo, centros de saúde ali da região, de repente, praticamente não podiam funcionar porque não tinham luz, o que é um bocado incompreensível. Como é que se gasta tanto dinheiro em coisas completamente inúteis, nomeadamente em festas e festarolas durante os verões, que, como sabemos, portanto, animam os nossos imigrantes e as populações em geral, mas a verdade é que há dinheiro para essas coisas todas, mas não há dinheiro, por exemplo, para comprar um gerador que custa 1.000 euros para ter um centro de saúde. E a verdade é que, numa situação destas em que há muitas pessoas que, portanto, se ferem por quedas e por isto, o centro de saúde podia ser, portanto, a primeira porta de entrada a estes tratamentos. O que aconteceu? Como isso, os centros de saúde estavam mais ou menos fechados, ou estavam inoperacionais, ia tudo para o hospital. Um primo meu, por exemplo, teve uma queda e fraturou, não chegou a fraturar, mas ia fraturando o nariz, portanto, havia suspeita, teve que ir para o hospital de Leiria. Provavelmente podia ser tratado ali no centro de saúde. Depois, não havia informação também sobre nada, portanto, nem onde é que se podia, por exemplo, gasolina. Portanto, de repente, não há gasolina lá nenhum. Porquê? Porque as bombas de gasolina estão fechadas porque não têm energia. Só havia uma ali naquela zona. Portanto, eram filas imensas para comprar gasolina. Bom, ou seja, foi aqui uma grande impreparação. O que isto revela, é claro que nós estamos perante uma situação extrema. Ninguém podia antecipar o grau de prejuízos e de destruição de um ciclone destes. Agora, sabia-se, por antecipação, que as condições, portanto, estavam reunidas para haver uma coisa qualquer excepcional. E o que se verificou é que ninguém se preparou verdadeiramente para isto. Na quarta-feira, eu estava em Lisboa, fui para cima quando percebi, portanto, a gravidade da situação. Para chegar à minha casa foi um problema, porque a maior parte das estradas estavam intransitáveis, estavam paradas, barradas, portanto, por árvores de grandes dimensões que estavam caídas. A autoestrada, tive que ir pela autoestrada A13, porque a A1
estava interrompida, e a A13 só se viam árvores no meio da autoestrada, centenas, milhares de árvores, não é? Milhares de árvores, tanto na autoestrada. Aquilo era nós passávamos fazendo uma gincana entre as árvores, e o que eu, portanto, depois, nas voltas que dei por ali, portanto, por Ancião, por Pombal, portanto, a minha casa fica ali perto das duas cidades, foi que não estava praticamente ninguém na rua ainda, nem proteção civil, nem bombeiros, nem nada, portanto, ou seja, aparentemente isto apanhou desprevenido toda a gente. Isso é que eu acho estranho, ou seja, nós, enfim, não podemos culpar ninguém, nem o governo, nem as câmaras, portanto, por uma tempestade destas, não é? Mas podemos culpá-los de não serem preparados atempadamente para isso. Luís Marinho, tu também estás fora de Lisboa, não é? Estou, mas quer dizer, fora de uma grande cidade. Aquela zona onde eu estou não foi particularmente... Quer dizer, a zona onde eu estou não foi, mas as freguesias à volta tiveram os problemas normais de eletricidade, obviamente, o que se perdeu imediatamente foi as comunicações. Eu ainda tive umas horas sem comunicação, mas quer dizer, não tive nada de muito especial. Mas registro, por exemplo, e já tinha falado disso na semana anterior, que no dia seguinte já andava a GNR a bater à porta das casas todas a perguntar se tinha havido algum problema, se alguém precisava de alguma coisa, etc. Portanto, houve ali... Bem, é um meio muito mais pequeno e, sobretudo, mais concentrado. Não é o problema que se verifica, por exemplo, no centro do país e muito mais no norte, onde há centenas de pequenas aldeias, casais, sei lá, lugarejos, enfim, com poucas pessoas, muito isolado, e onde depois acaba por ser muito difícil de se chegar lá. É evidente que a situação ali não teve nada a ver com aquilo que se passou, por exemplo, mais até, especialmente na zona centro. Portanto, não, nesse aspecto não tenho nada a registrar de negativo. Mas parece que o Ciresp não ajudou, não é? Não, já a semana passada é? Tínhamos visto, logo naquela altura, que o Ciresp voltou a falhar, o que aliás já é um caso, digamos, recorrente. Eu reforçava aquilo que o Luís Marques disse. A sensação que se tem é que, não, do ponto de vista da preparação mínima para o embate que aí vinha, dá a ideia que as coisas realmente não funcionam. Nós habituámos-nos a ver, por exemplo, quando há cheias ou tempestades em França, sobretudo na Bretanha, as pessoas a saírem e a prepararem-se, e estes movimentos cá, eu não os vi, ninguém os mostrou. A comunicação social dos outros países mostra-os, a Inglaterra, nomeadamente, para não falar dos Estados Unidos, não é? Onde isso se faz com uma grande mobilização. Sim, mas eles têm um histórico, não é? Não, ok, nós não temos... mas nós também não atenção, não porque tínhamos, nós já tivemos ciclones, já tivemos muitos problemas. E graves. Eu lembro-me, por exemplo, de umas cheias que houve para aí nos anos 80 e que Cascais foi completamente arrasada. Era a Helena Roseta, a Presidente da Câmara. Portanto, isto é recorrente do ponto de vista das... Do ponto de vista da cobertura mediática, eu dá-me a ideia que a rádio voltou a ser um instrumento importante, mas voltou a não ser valorizado. Ou seja, não aconteceu nada entre o apagão e agora. Não é? Porque não se viu que a população tivesse aderido em massa à comunicação através da rádio. Porventura, quem tem um rádio de pilhas usou ou não. E outra coisa que eu não posso deixar de dizer é o responsável máximo da Proteção Civil não estar cá, estar a informação em Bruxelas, parece-me que é um bocado surrealista, porque podia não se saber a dimensão das coisas, mas sabia-se que vinha lá qualquer coisa que não Eduardo, mas isso é sintoma, é mais um dos factos que revela a falta de preparação para isto, ou seja, isto foi desvalorizado, não é? O próprio governo tem vindo atrás das circunstâncias, exatamente. Ou seja, tem vindo a reboque, quando devia ter antecipado, e a verdade é que levou 4 ou 5 dias para convocar, portanto, um Conselho de Ministros extraordinário, que foi no domingo, acho eu, portanto, ou seja, 5 dias, 4 dias depois, ou 5 dias depois. As medidas que foram tomadas são certas, são boas medidas, embora eu discorde de algumas delas, porque acho que, portanto, nesta altura estar, portanto, a falar
como foi invocado, mas por alguém durante a conferência de imprensa, que temos de ter cuidado com os apoios, porque agora o déficit orçamental, de repente temos um excedente orçamental que pode passar a déficit. Para mim é quase chocante que numa circunstância desta alguém esteja a falar do excedente orçamental e preocupado com o déficit orçamental. Enfim, não faz sentido, não faz sentido nenhum. Mas independentemente disso, de qualquer forma, as medidas foram tomadas e bem. Agora, levou-se tempo a reagir. Houve cenas caricatas que já foram referidas por toda a gente, ministros perdidos no meio daquela confusão, com iniciativas verdadeiramente patéticas, como foi a do Ministro da Defesa e outras, para além da Ministra da Administração Interna, que é, enfim, um caso já comprovadíssimo de pessoa que tem muita competência para muita coisa, mas certamente não tem para ser Ministra da Administração Interna. Portanto, levar 4 ou 5 dias a perceber que estávamos perante uma catástrofe de dimensões quase bíblicas, né? A Zona Centro toda destruída, o impacto que isto vai ter na economia, para além da sociedade e das pessoas, tanto que estão a perder tanto os seus bens ou que foram altamente prejudicadas nas suas vidas, o impacto que isto tem na economia naquela zona é uma coisa que nós ainda nem sequer imaginamos, porque as pessoas não sabem, portanto, o nível de destruição das empresas em Leiria, nas Meirinhas, em Pombal, na Marinha Grande e em Vila Leiria. Não imaginam. Há empresas que provavelmente nunca mais irão recuperar, ou se recuperarem vão levar provavelmente anos até reporem o nível de atividade que tinham atualmente. E levar 4 ou 5 dias, portanto, a perceber a dimensão da tragédia é uma coisa que choca um bocado. Deixem-me só fazer aqui uma síntese, antes Eduardo, uma síntese daquilo que o Luís estava a dizer. Montenegro chegou tarde e formulou mal. Vocês lembram certamente quando ele diz aqueles que não evitaram, e estou a citar, a trágica sequência de perder, a trágica... não conseguiram evitar de perder a vida. Perder a vida, não é? É uma história, é uma coisa que fica para a história, não é? Depois, o Leitão Amaro mandou publicar um vídeo em que aparece como uma espécie de novo Homem-Aranha, não é? Uma palhaçada. Pronto, que depois mandou retirar logo a seguir. Pois, vá lá. A Ministra da Administração Interna, Lúcia Amaral, que tu retratavas bem, Luís Marques, desapareceu nas primeiras horas, ninguém sabia dela. Nuno Melo levou a tropa ao terreno. Para ver Leiria. Fez um direto para as televisões e foi-se embora ele e a tropa. E a tropa também. Inacreditável, não é? Os populares disseram, vieram aqui montar o cenário e foram-se embora. É verdade que o Sargento Lopes, como ele próprio disse, fazia anos nesse dia, portanto, quer dizer, mas não era caso para justificar a debandada geral da tropa, não é? E o Castro Almeida foi à SIC defrontar o Rodrigo Guedes de Carvalho. Portanto, isto, em síntese, é aquilo que se passou nestes dias em que devíamos ter tido um governo mais esclarecido, não é? No mínimo. Um governo ou alguém operacional mais atento. Olha, se calhar o Gouveia Melo tinha resolvido, em vez de se meter na campanha eleitoral, tinha dado jeito na proteção civil, ainda o podem repescar. É um potencial ministro da Administração Interna. Exatamente. Pelo menos é tipo para ir ao sítio, não é? Agora, aqui o Luís Marques estava a falar da questão económica. Eu estive a ver uma pequena estatística. A região oeste, em exportações, são 4 mil milhões, à volta disso, não é? E a região centro são 15 mil milhões. Portanto, isto vai ser duro. A região centro, aquela zona ali, aquele polo industrial entre Leiria e Marinha Grande, é o principal exportador de moldes, portanto, um dos principais exportadores de moldes do mundo, não é? Do mundo. E grande parte daquelas empresas estão semi-destruídas. E a fruta, que também exporta. Para além do vidro, não é? Portanto, tiveram fechadas, agora já retomaram. Portanto, sei agora. Recebi agora uma comunicação lá de uma pessoa que trabalha lá, que foi retomada hoje, mas tiveram 4 dias fechados. Portanto, hoje, quarta-feira. Um prejuízo, sim, hoje é quarta. Hoje o prejuízo é brutal e as pessoas continuam sem energia, continuam sem. Depois também é uma coisa estranha, como é que. Eu estava a ouvir ontem um senhor da Guarda Nacional Republicana, porta-voz, enfim, aliás, a explicar muito bem os perigos que eles têm, mas
como é que levaram também quase estes dias todos daí para o terreno, não é? Ou seja, o nível de roubos, quantidade de roubos, portanto, ali na minha zona de geradores, tem sido já significativo. Vigarices com geradores, indivíduos que andam a enganar, portanto, a vender geradores que estão estragados, outra coisa, é bastante grande. E como, portanto, já deviam estar no terreno, já deviam pelo menos ter presença física lá. E não tem, não vi passar ali na minha zona ninguém da autoridade. E é pena. Só mais uma nota. O Ciresp é um caso de polícia, não é? Alguém devia ser preso. Já é desde 2006. Devia ser preso. Como é que é inacreditável? Em relação ao jornalismo, eu acho que o jornalismo também foi tarde. É preciso também dizê-lo aqui, não é? É preciso reconhecer isto. Eu ia para cima, tanto quando fui na quarta-feira para cima, muito cedo. A RDP, por exemplo, ia ouvir a RDP e ia fazendo zapping radiofónico. A RDP em particular chegou um bocado tarde, ou seja, começou com um debate sobre, portanto, político, entre uma abordagem da atividade política, e depois foi, tanto fala do futebol, de antecipar um jogo de futebol às 9h da manhã, quando o país já estava todo de pantanas. Ou seja, mesmo as rádios e os jornalismos, provavelmente também, eu agora não tenho uma ideia muito, porque de repente fica sem comunicações, não é? Portanto, ou seja, sem televisões, sem nada, só rádio, não é? Portanto, o velho rádio pilhas, o valor que isso tem, não é? O valor que isso tem, foi com valor durante estes dias, mas provavelmente, isto é a impressão que eu fico, estando no apagão que vivi durante estes dias, acho que a comunicação social também chegou um bocadinho tarde. Luís Marinho, o governo andou mesmo mal, não é? Andou mesmo mal e comunicou muito mal, sobretudo. Não é? Quer dizer, quando chegou, ainda por cima comunicou mal. Aqui não seria tão radical. Enfim, é assim, é evidente que o caso, por exemplo, falámos aqui, por exemplo, o caso da tropa, o caso das Forças Armadas. O problema é que nós temos aqui que obedecer a uma série de... É evidente que nesta altura às tantas as coisas podiam aligeirar, mas nós sabemos que para mobilizar a tropa que é preciso uma série de questões, uma série de protocolos, etc, etc, etc. Porque, de facto, é verdade que as Forças Armadas estão no terreno, estão a ajudar. Não sei, aquela história do Ministro da Defesa, naturalmente foi mais uma palhaçada, mas é verdade que não podemos desvalorizar aquilo que as Forças Armadas, que têm para aí cerca já de 200 mil militares no terreno, a ajudar a consertar telhados, etc, etc. Portanto, às vezes nós também somos levados um bocado pela ouvi ontem o contrário disso. É ouvi ontem o contrário disso. Uma senhora em Pombal, por causa da água, de poderem voltar a abastecer de água, que dizia, uma senhora responsável e coordenadora ao lado das coisas, dizia que tinha pedido 200 militares, tinham-lhe mandado 15. Mas é possível. Mas o ponto aqui é o seguinte, desculpa lá interromper-te. Não está em causa que nós sejamos bons a reagir. Nós somos, de facto, muito bons a reagir. E onde a solidariedade é ótima, e as pessoas já estão agora a prever tudo, e para as cheias já há 300 comunicadas. O problema é antecipar. Como é que não somos capazes de antecipar? Mas isso é um mal português, e como é que levamos? Como não conseguimos antecipar, vamos sempre atrás. Como os acontecimentos são muito mais rápidos, é evidente que a decalagem entre o que está a acontecer no terreno e a capacidade de reação aumenta significativamente. Não é? E é absolutamente incompreensível que o Estado deixa ao abandono tanta gente e com tantas dificuldades durante tanto tempo. E aqui tanto tempo pode ser um dia pode ser uma eternidade para quem está a chover em casa, não é? Justo. E é o que está a acontecer a muita gente. Sim, é o que não tem água, não tem eletricidade. Se eventualmente se tivéssemos tido a sorte no dia a seguir, tivesse vindo sol, não havia este problema. O problema é que continua a chover e continua a chover. Ainda hoje. Eu ia só dizer a propósito dos militares, eu em 1980 fui enviado especial da Renascença ao sismo nos Açores, em Angra, que Angra ficou destruída. A reconstrução foi um modelo com o engenheiro Correia Guedes. Mas na altura eu assinalei que vi militares americanos no terreno, um general, o comandante da Força Americana ali estacionada, e levou 2 dias até ver portugueses. Portanto, isso, há coisas que nunca mudam. Relativamente ainda a isto, eu queria só assinalar, há 2 grandes empresas que têm agora nas mãos a recuperação da distribuição elétrica. A REN, que distribui para as redes,
e é a Redes que, digamos, distribui depois as várias Abaixa tensões. a atenção, chega a casa. São duas empresas sobre o qual Portugal e o Governo têm pouca autoridade, porque são empresas chinesas. Não, desculpa. Quer dizer, não são São propriamente empresas, chineses. são Não, empresas desculpa que lá. têm o maior capital é chinês. mas Mas não é, chinesas, está bem, mas mas não são chinesas. A capacidade de intervenção do são Estado. quê? Então, o Estado manda, Está bem, acabou. está bem. A gente depois vê. Não, vamos lá. Mas tem contratualização num serviço Pois, público. É uma sim, empresa sim, privada, sim, mas sim, que presta um serviço público. Eu só estou a dizer que sempre achei mal E tu a achas que fosse, privatização. achas que e, fosse portanto, público eram melhores? Acho que é o que se vê, é o que se tem sim. visto noutras empresas públicas. Pois, não sei, também se Sim, se Luís Marinho, mas resposta seria melhor. Não, estavas... quer dizer, é assim, é evidente que nós temos que ver o que é a percepção, isto é, muitas vezes o discurso é que está errado. Eu não sei se a prática, eu não sei, porque penso que nenhum de nós sabe, se o Governo não agiu rapidamente e se não lançou e se alguns ministros começaram a enviar esforços para que as coisas se resolvam Certamente rapidamente. que o Nós não fizeram, sabemos se isso aconteceu antes ou não, dos vídeos, não é? independentemente de haver Conselhos de Ministros, porque depois o Conselho de Ministros é para o inglês ver, é para nós vermos. Um Conselho de Ministros feito a um domingo, é evidente que é para ir para as televisões, para as pessoas dizerem, coitados, até estão a trabalhar ao domingo. Portanto, este governo não para. Portanto, nós sabemos que tudo isto é são percepções. E outra coisa é aquilo que cada ministro, dentro da sua área específica, está ou não está a fazer. Portanto, nós isso não sabemos. Portanto, nós não sabemos. Por experiência que, por exemplo, as indenizações, às vezes ao fim de 4 anos não estão pagas. Olha, Pois, sabemos olha isso. para os fogos do Algarve. Sim, é verdade, claro que sim, mas nós todos sabemos que a burocracia do Estado é absolutamente uma desgraça. Mas é verdade, aquilo que eu fixo mais naquilo que o Luís Marques estava a dizer. De facto, uma coisa é a capacidade de reação, outra coisa é, de facto, a capacidade de antevisão, a capacidade de preparar uma catástrofe. De facto, isso nós não somos capazes. Nós, quer dizer, Portugal tem esse drama, naturalmente, há séculos, não é? Independente, naturalmente, só na altura das chamadas descobertas é que nós sabemos antecipar alguma coisa, porque depois tem sido o que nós sabemos até hoje. Nós não conseguimos prever, não conseguimos fazer previsões a médio prazo, nós não preparamos as coisas. Agora, capacidade de reação, o chamado desenrasca, o português é o maior que há. Portanto, neste momento, o que é que estamos a fazer? Desculpem a expressão, estamos a desenrascar. Porque o alerta, nós podemos dizer, realmente isto foi uma coisa que apareceu assim de repente, como foi o apagão. Como foi o apagão. O apagão realmente ninguém estava à espera. Pronto, aí percebe-se perfeitamente, ninguém estava à espera de uma coisa daquelas. Depois, tecnicamente, pode haver justificações, mas ninguém estava à espera. Agora, neste caso, não. Eles avisaram, não é? Eu recebi, como todos nós avisaram, claro, e toda a gente sabia. Aliás, eu tenho informações por outras vias, portanto, que eles estavam conscientes que isto era uma situação, que isto é, as autoridades, não apenas o governo, que isto era uma situação de enorme gravidade. Por isso é que me parece um pouco estranho, sabendo eles isso, não tenham preparado logo as coisas, avisar as pessoas, atenção, vejam aí os telhados, não sei o quê, não sei, as janelas, se tiverem problemas, também fiquem em casa, sei lá, avisar uma série de medidas que podiam ter sido tomadas com alguma antecipação. Olha, sei lá, começar a distribuir geradores para os centros de saúde, por exemplo, sei lá, agora podemos aqui enumerar N medidas que podiam ser tomadas se pensássemos as coisas, portanto, com o tempo. Isso não aconteceu, é um facto, não aconteceu. Como diria a Ministra da Administração Interna na sua imorredora para a síntese, estamos todos a aprender, não é? Exatamente. Estamos como é que é a expressão dela é extraordinária. Como os ciclones, aparentemente, passam de 80 a 80 anos, calhar vai aprender. Porquê é que eu estou a dizer isto? Por uma razão muito simples. Tem lá um vizinho, vou contar aqui esta pequena história. Um bocadinho que eu tenho Corralitas, tem 90 e tal anos, quem eu estava a dizer, isto aqui, veja lá, uma coisa desta, nunca apareceu, não. Ele diz-me assim, não, Luís, já cá passou em 1945. Mas como é que se lembra disso? Muito simplesmente, porque eu ajudava o meu pai no moinho e fomos lá no dia a seguir e o moinho voou. Não havia lá moinho nenhum. Daí meu pai ainda ficou isto na memória. Portanto, há 80 e 80 anos nós sabemos que é capaz de passar por aqui. Portanto, daqui a 80 anos, o problema é que se não for antes, naturalmente serão mais frequentes. Talvez. Exatamente, do que nessa altura. Bom, a tempestade levou tudo. E também arrasou, empurrou completamente as presidenciais, né? A campanha para as presidenciais. Aparece ao minuto 40 do telejornal. Não é? Pronto. Todas as sondagens. E as urgências dos hospitais desapareceram. E as urgências dos hospitais. Não há partes nas ambulâncias. Nada. Não há partes nas ambulâncias. Exato. As urgências, pelos vistos, estão a funcionar muito bem. Exatamente. Desapareceram do telejornal. Exato. Bom,
Todas as sondagens apontam para uma vitória de António José Seguro, este domingo. Tracking Poll da TVI tem dado dia a dia o candidato moderado a cair, mas a uma larga distância ainda de André Ventura. A sondagem do ICS-ISCTE para a SIC e o Expresso é clara, Seguro terá o dobro à volta disso dos votos do chefe do Chega. Portanto, o Seguro tem eleição ganha. A da Católica de hoje quarta-feira também. Também dá isso. O Seguro tem eleição ganha? Mas é preciso que as pessoas lá vão votar, não é? O ponto é esse. Bem, eu acho que tem, mas eu ouvi uma expressão de um jornalista, nosso colega, camarada de trabalho, que fez uma síntese boa, que é: o Seguro já ganhou, mas o Ventura ainda não perdeu. O que significa... Não, mas é uma lapaliçada, mas está bem visto, porque eles no fundo estão a correr, eles estão a jogar em tabuleiros diferentes, jogos diferentes. Os objetivos são diferentes. E portanto, um já ganhou, o outro ainda não perdeu. Os resultados podem ditar realmente alguma coisa, embora eu não pense que para o Ventura seja, ou para o Montenegro seja uma catástrofe. O Ventura chegar aos 32, aos 33, aos 40 já era mais complicado. Vai fazer diferença se chegar aos 40. Mas mesmo assim, agora, o que tu dizes é verdade, as presidenciais desapareceram completamente. Vento, E como é que vocês avaliam a comunicação das campanhas dos dois candidatos em relação à questão da tempestade? Como é que cada uma das campanhas tratou ou tem tratado a questão da tempestade? Quer dizer, do lado de Ventura é um aproveitamento total, não é? Isso, tendo a carregar coisas de água e não sei o quê, sobretudo para mostrar que e a fornecer os outdoors para cobrir as casas, não é? Que há uma grande solidariedade, etc. Olha, mas isso resulta. Em relação ao António José Seguro, a verdade é que ele inicialmente ia sem comunicação social atrás, segundo ele, e acreditamos que sim, foi visitar algumas zonas de catástrofe e, entretanto, teve que fazer marcha atrás e começar a levar também a comunicação social, porque é o que está a dar, não é? Em termos de comunicação, o que está a dar cá para fora. Se ele não aparecesse em lado nenhum, iam dizer que ele não estava a ligar nenhuma a isto, não é? Portanto, tem que haver um equilíbrio. Lá teve ele que aparecer. Mas penso que está a ser razoavelmente sensato em relação a isto. Aliás, faz parte um bocadinho do perfil dele. E é evidente que também está a ser contido em relação às críticas ao governo. Começou agora, de certa forma, a apertar, a dizer que vai querer saber, se for eleito, vai querer saber se as medidas estão a ser, e bem, se as medidas estão a ser cumpridas, etc, etc, e acho que fará muito bem. Em relação a André Ventura, é o estilo dele. Portanto, já está tudo mal, nada presta, o governo é uma desgraça, o Presidente da República, Marcelo, é ainda pior que os outros todos, de maneira que não há aqui de grande novidade. Luís Marques. Bom, quanto a factos... A sondagem da Católica dá ao Seguro 67, mas perde 3 pontos em relação à última, que foi no dia 20, e ao Ventura 33, que dá mais 3, ou seja, os 3 que o Seguro perde vai diretamente para a Ventura, aparentemente, não é? E aumenta tanto a abstenção. Na CNN, o Seguro está com 52,8 e perde 8 décimas em relação à de ontem, segunda-feira. E o Ventura está com 28,1, sobe ligeiramente 0,2 em relação também à da segunda-feira. Aqui o mais interessante, enfim, em termos de dado, é que desde o início do Tracking Poll o Seguro já perdeu 9 pontos, não é? Isso é que exato, e o Ventura perdeu, mas perdeu menos, não é? Sim, muito menos. Não, o Ventura subiu. Ou seja, isto vale o que vale, não é? Portanto, veremos até o que. Portanto, qual é aqui o grande risco para o. Enfim, acho que o Seguro não tem a eleição em causa, mas pode ter em causa a dimensão dos números. Uma coisa é ganhar por 70%, ou 65%, ou volta disso. Outra coisa é para ganhar por 53% ou 54%. Enfim, ganhará na mesma, será na mesma Presidente da República, mas tira um bocadinho de brilho à vitória. O que me parece a mim mais preocupante para tanto o Seguro é a abstenção.
O que talvez não seja tanto o aumento da votação no Ventura, mas sim tanto o aumento da abstenção que faz com que proporcionalmente o Ventura possa subir. E se o Ventura subir para valores, como já se fala aí, acima dos 35, penso que isto poderá ser um problema político. Portanto, uma nova realidade política, seja lá o que for, pois as leituras são possíveis de fazer, cada um fará a sua, mas será sempre uma nova realidade política. Quanto à comunicação, enfim, o Ventura cavalgou este processo, não é? Cavalgou, e na ótica dele bem, não faço nenhuma crítica, até por uma razão muito simples, que faço aqui uma declaração de interesses, que é, eu assinei um documento de apoio, os não socialistas que apoiam o seguro, portanto eu assinei esse documento, e portanto tenho que fazer essa manifestação de interesses para dizer o seguinte, portanto, acho que o seguro andou aqui um bocadinho mal nisto, porque começou por dizer, portanto, que não se ia cavalgar a crise, que não ia lá, não ia lá, que ia sozinho. Ia só sozinho, portanto, deixou a comunicação social fora, como se isso fosse possível neste ou não ia, ou não dizia nada, não é? Ou então não dizia, eu vou, mas não vou. Isto é uma coisa absurda, não acontece em lado nenhum. E o que aconteceu, ou o que está a acontecer, e nós não sabemos os dados todos, mas eles terão mais dados do que nós, é que isto está a favorecer o Ventura em detrimento dele. E ele ontem terça-feira, teve que vir para o terreno, já com as televisões atrás, a visitar uma fábrica que foi bastante afetada pela tempestade, e já fazer alguns remoques, algumas críticas ao governo, o que significa que há aqui alguma preocupação em relação ao que estava a acontecer. Acho que quem está em campanha a tempestade não pode ser estranha quem está a fazer uma campanha eleitoral. É um facto político, é um facto novo, não é? E, portanto, nós também queremos saber como é que os candidatos presidenciais se posicionam perante esta circunstância, até porque temos ao lado um Presidente da República que está a fazer o que está a fazer. Bom, ele corrigiu esse ponto, e acho que fez bem. Nós, os portugueses, precisam saber o que é que ele pensa fazer sobre esta matéria, e espero que isso faça recuperar um pouco destes números que estão em queda, que eu penso que não são significativos, mas enfim, veremos, ainda faltam uns dias. Mas essa inclinação terá muito a ver com a abstenção, necessariamente, isto é, ele terá mais dificuldade. A abstenção aumentou. Exatamente, a abstenção aumentou, e se no domingo a abstenção for maior, isso vai beneficiar o Ventura. Sim. Porque os votantes do Ventura, deixa-me só dizer isto, os votantes do Ventura vão lá seguramente, não é? O Jaime Nogueira Pinto dizia uma coisa muito engraçada no Expresso da Meia-Noite de sexta-feira passada, que é: quem vota pela primeira vez no Ventura pode repetir. Sim. É como ao pecado. Quem peca a primeira vez, não é? Está bem visto. Está bem visto, não é? É verdade. Mas há aquele dado também, que é o seguinte: as circunstâncias que a tempestade provoca, o sentimento de protesto, e de, eventualmente alguma indisposição com o governo por causa disto, daquilo que falámos antes, pode também favorecer o Ventura, ou seja, algum voto indeciso que de repente, estes gajos não fazem, não sei quanto, o governo atua mal e tal, vou votar no Ventura. Pode acontecer, não é? Isto pode beneficiar o Ventura. Luís Marinho? Eduardo? Acho que o Eduardo é que ainda não se pronunciou muito sobre isto. Não, a minha ideia é clara. Acho que, olha, a minha síntese é isto daquilo que eu disse. Há um que já ganhou, o outro, enfim, roubando a ideia. Mas quanto às campanhas, eu acho que o Seguro fez aquilo que tentou fazer, de uma presença, a votação no próprio dia. É um mistério, mas eu acredito que não vai haver só a mobilização das tropas do Ventura, digamos, e do eleitorado do Ventura. Também vai haver mobilização do outro lado, porque também há uma vontade pelo menos há uma parte da esquerda que terá vontade de se manifestar contra qualquer coisa, não é? Portanto, a taxa de rejeição também pode funcionar contra o Ventura, vamos ver. Não acredito que haja tanto conforto nisso, não vou lá e tal. Não acredito. Acredito que, apesar de tudo, vai... Como é que é essa história da bombeira de Braga, ou melhor, que o Ventura não cumprimenta a bombeira de Braga, que o público publicou? Afinal, há duas fotografias? Há duas fotos? Não, isso é uma história que vem de um site agora chamado Contraprova. Não sei se vocês já... Sim, o Contraprova, já falámos disso aqui semana passada. Eu também já sabia que existia, mas depois o que eu vi foi que mandaram-me
Eu não conhecia, não tinha visto isso com detalhe, mas depois fui investigar e fui ler a notícia. E de facto é uma situação um bocado caricata, porque é uma fotografia, o público publicou uma fotografia em que uma bombeira em Braga não cumprimenta o André Ventura. Ele está de mão estendida e ela está irta com ar sério. E a notícia do Braga, tanto, nem todas as pessoas cumprimentam, nem todos cumprimentam o André Ventura. Parece que era o título do público. O Correio da Manhã publicou uma outra fotografia também desse evento em que o André Ventura está a cumprimentar uma bombeira, mas não é essa bombeira, é uma outra bombeira. O que o contraprova revela é que há efetivamente nas fotografias todas que a Luz atirou e que provavelmente foi onde o público foi buscar, das 24 fotografias ou 23, havia uma fotografia em que efetivamente o André Ventura está a cumprimentar essa mesma bombeira, ainda por cima com as duas mãos, e ela está-se ligeiramente a rir. Ou seja, o público não fez bem o trabalho de casa e devia ter visto as fotografias todas. Não? Exatamente, e o contraprova funcionou neste caso. Neste caso funcionou. Neste caso funcionou. Bom, nós estamos a caminhar aqui para os grandes enigmas, mas temos aqui ainda algum tempo para falar da RTP. Contas no vermelho, mais de 200 saídas até ao final do ano. O CGI escolhe um novo presidente sem a recomposição estar completa. O Governo foi ao Parlamento dizer que não há aumento da CAV. O Conselho de Opinião vem dizer que há ali um risco e está muito preocupado com a continuidade da empresa, porque há ali derrapagens na sustentabilidade económico-financeira. Isto anda tudo ligado, não? Isto é RTP ser RTP. Há quantos anos é que nós ouvimos este tipo de situações? Com crítica daqui ou com mais crítica dali. O CGI é o CGI, que a gente conhece, portanto nem vale a pena falar muito sobre isso. E em relação às contas, quer dizer, o que nós assistimos nos últimos anos foi um aumento de despesa, não é? Sem grande receita acrescida, apesar de já de algumas ajudas não, enfim, estou a ser incorreto, afinal do Estado ter cumprido com obrigações que devia ter cumprido já há muitos anos e acabou por cumprir agora, mas apesar de tudo, e o presidente da RTP já foi claro a dizer que se não houver mais dinheiro, notamment a RTP vai ter problemas. Mas é um discurso... Eu não vejo aqui, sinceramente, olhando para este tipo de discurso, não vejo aqui nenhuma novidade. O Conselho de Opinião tem o seu papel, e bem, portanto, alerta para situações, e neste caso é a situação financeira. Mas há uns anos que as contas não estão no vermelho, não é? Há uns anos que as contas não estão no vermelho, há bastantes anos que não estavam, mas... E nós também temos visto aqui, porque é que as contas se têm aproximado do vermelho, não é? Quer dizer, como é que a quantidade de pessoal que foi aumentando, etc, etc. Eventualmente, não compensando com o aumentado da receita, também é normal que isso tenha acontecido. Aliás, é um problema que está a acontecer com as televisões que só dependem da receita publicitária. Portanto, o que acontece aqui era aquilo que já se previa, não é? E, eventualmente, se não houver aqui nenhum choque financeiro, naturalmente a situação vai agravar-se. Eu não percebo o plano geral da comunicação social, porque também era suposto começar a haver sinergias com a Lusa, também toda a gente falam nisso há anos, também não se vêem. Este caso da RTP, enfim, todos nós passamos por lá, sabemos bem quais são as dificuldades, a importância da empresa, que não se discute, mas esta história de o CGI não estar completo e eleger presidentes, porque já é a segunda vez que acontece, por amor de Deus, quer dizer, então, mas isto é a revolta na Bounty, é o quê? Quer dizer, toma-se conta da instituição e decide-se, e depois este CGI vai nomear um novo Conselho de Administração, assim, uns criados ad hoc, que vai haver concurso, não vai haver concurso, porque, vejamos, se há candidaturas à presidência da RTP, tem que haver também um plano, não é? E, portanto, pode haver um plano que mantenha a empresa como deve ser, com outras atitudes e com outras opções. Senão, eu fico altamente preocupado e já me preocupa também a contaminação que pode haver para a Lusa,
porque afinal, nesta altura também vai ter 3 administradores, mais um conselho que acho que tem 12 pessoas, não é? 12? Portanto, acho que sim, um conselho consultivo, não sei o quê. Luís Marques. Bom, e com esta particularidade, esta senhora que agora foi eleita Presidente do Conselho Geral Independente, Sim. também vai ser em outubro deste ano, portanto, ou seja, Pois. um bocado estranho, não é? Portanto, mais valia, tanto recompor Faz uma isto quando deve perninha ser. lá, pronto. Daqui a outubro são 8 meses. 8 meses, 9 Sempre é bom meses. para Sim, mas se calhar, o que é que se decide nesses 8 meses? Não sei. Quase nada, Não, ou o que é que o pouco, CGI ou tem nada. decidido? O que é que o Para além de CGI nomear... No meio da administração, não é? Mas está a acabar ou não? Quem? Este Conselho de Administração. No final deste ano. Mas já não será esta senhora, portanto, ou seja, já será o próximo, o próximo presidente. Bom, a situação aparentemente é grave por uma razão muito simples. Portanto, houve uma reunião de quadros na passada semana onde foi anunciada a saída de mais de 200 quadros. E tanto quanto me sei, a administração da RTP pediu mais de 20 milhões de euros ao Estado para a saída, para fazer estas rescisões. Bom, independentemente de saber em que plano de atividade, em que plano de estratégica que estas saídas se integram, presumo que são justificadas, o facto mais relevante é que o Conselho de Opinião foi ao Parlamento. E o que foi dito pela respectiva Presidenta de Olinda e o que revela o plano, tanto a crítica, tanto a análise do Conselho de Opinião ao plano de atividades é alarmante, não é? Porque, entre outras coisas, é dito que o plano de atividades não evidencia nenhuma forma de assegurar a generalidade das orientações da tutela. E depois os números são aterradores, porque a queda da margem, ou EBITDA, chamada EBITDA, a margem é de 311%, a queda do resultado líquido é de 230%, o agravamento da rendibilidade dos recursos humanos dos trabalhadores é de 308% e o agravamento dos capitais próprios é de 75%. Ou seja, isto é de uma empresa que está à beira do caos. À beira do colapso. Como a tempestade. Parece ali uma tempestade. Bom, já a seguir, os grandes enigmas. Este podia ser um deles. Os grandes enigmas e outras histórias. Os grandes enigmas e outras histórias. Quem quer começar? Olha, eu posso começar porque há bocado falaste da história dos cartazes, eu gostava de falar aqui, que é o seguinte, nós vemos que os cartazes políticos continuam espalhados pela cidade, não só os das eleições presidenciais, mas ainda muitos das autárquicas. Por esta cidade, pelas cidades todas. E então, como houve aqui 2 candidatos que até sugeriram retirar esses cartazes, porque isso é uma lona plastificada, acho que bastante forte, para aproveitar para cobrir telhados, eu sugeria aqui, o meu enigma é porque é que as câmaras não aproveitam agora finalmente, não é? E tiram esses milhares de cartazes que estão espalhados pelo país todo, e já agora aproveitem para tapar alguns telhados que às tantas as pessoas agradecem. Mas parece que estão a fazer isso, Luís. Alguns sítios estão a fazer. Não, as câmaras é que têm mas estão a fazer. Ainda bem. Ainda bem, tens toda a razão. Bom, o meu é o Luís seguinte. Marques. Eu era para trazer esta semana, a semana passada, mas como não tive cá pelas razões que já falámos, o meu enigma é este. É fazer uma pergunta que é um enigma, né? Onde é que está o comunismo que defendia a separação entre o Estado laico e o Estado religioso? Onde é que está o marxismo-leninismo que sempre defendeu os pobres, os trabalhadores, as vítimas da opressão, no caso do Irão? Porque o que nós vemos é precisamente um deputado do Partido Comunista a votar contra uma resolução do Parlamento Europeu que condenava a violência assassina praticada pelo regime teocrático, tanto sobre a população civil, onde morreram, ao que parece, revelação da Time, e parabéns à Time, mais de 30 mil pessoas. Bom, eu trago outra vez a questão da língua inglesa do Farioli, que é o senhor que treina o Futebol Clube do Porto, porque me apercebi que o treinador do Tondela, também italiano, o senhor Bacci, fala português, como nós, não é? Porquê é que o Farioli continua a insistir em falar inglês? É uma coisa que me ultrapassa e encanita-me um bocadito. Sim, podia falar italiano. É? Podia falar italiano. Exatamente. Até porque é uma língua mais bonita que o Sim, muito mais bonita. Bom, eu vou Eduardo. aqui fazer uma saudação a um atleta chamado José Cabeça. O José Cabeça é nosso representante no ski
nos Jogos Olímpicos de Inverno, pela segunda vez, faz a prova em linha de 10 km, ele já esteve na China, nos jogos anteriores, e tem a particularidade de ter nascido em Beja. Foi atrás do sonho dele para os países nórdicos, e é realmente um caso em que ir atrás do sonho tem a sua compensação. Parabéns, oxalá lhe corra bem. Por falar em atleta, só um segundinho para homenagear o Fernando Mamed. Exato. Um grande atleta que eu admirava tanto, que fui ver correr tantas vezes, porque enfim, uma das modalidades que mais gostava era o atletismo, a seguir ao futebol, e tinha uma grande admiração por ele, e foi um grande atleta e um grande campeão. E Sem antigo dúvida recordista do mundo dos 10 mil metros. Durante muitos anos, sim senhor. Termina aqui mais uma sessão das Novas Crónicas da Idade Mídia, um programa de Eduardo Oliveira e Silva, Luís Marinho, Luís Marques e Rui Pego, produção de Marina Duarte, desenho sonoro de António Fialho, cuidado técnico de Beatriz Garcia, imagem de João Pedro Quezado e Ricardo Fortunato. Novas Crónicas da Idade Mídia, domingo ao meio-dia, sempre que quiser, ao alcance de um clique.